já teve gente se manifestando sobre a relevância da ex-primeira-dama. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que Michele Bolsonaro seria muito bem-vinda à sigla. A movimentação é articulada por Damares Alves e Cristiane Brito, mas uma eventual mudança só pode acontecer após as eleições deste ano. Então, se Michele mudar de partido e for por Republicanos, isso só nas próximas eleições ou após as eleições deste ano. Lembrando que Marcos Pereira é pastor, também muito religioso, assim como a Michele Bolsonaro, assim como a Damares, pessoas que se unem aí em prol da religião. Damares, que foi quem recebeu a Michele ontem, quando ela saiu da sede do PL e foi ali para o Palácio do Buriti conversar com a governadora Celina Leão. Então, de fato, estão muito próximas, mas já tem urubu de olho nessa vice aí, nessa candidata, nessa pessoa que é importante, que é a Michele, uma liderança feminina para dentro dos seus partidos. Vale lembrar que não existem grandes lideranças femininas aguerridas dentro de partido nenhum, Felipe. Eu, neste momento aqui, não estou me lembrando de nenhuma. Talvez a Damares, não por correr o Brasil buscando direitos e participação feminina, mas no caso da Damares, mais por uma proteção e uma luta de batalhas a favor das mulheres dentro do Congresso Nacional. E eu sempre lembro aqui a questão do aborto, porque ela bate nessa tecla de ser contra o aborto desde a época que ela era ministra das Mulheres no governo de Jair Bolsonaro. Então, para além da Damares e da Michele, hoje, eu posso estar muito enganada, quem estiver me assistindo pode me corrigir, eu não me lembro de nenhuma outra mulher que luta dentro do seu partido para a inclusão das mulheres, para falar com as mulheres, para trazê-las para o partido e para lutar que elas tenham a garantia de vaga nas eleições. Garantia que é prevista por lei, tá? Não é uma briga interna, é prevista por lei. Então, tirando as duas, hoje eu não me lembro de nenhuma outra liderança feminina com esse potencial. E não há, Nila, não há. Eu não imagino, eu também não conheço, não. Sinceramente, a Michele Bolsonaro é um nome muito forte dentro da política, né? Carrega o nome do Bolsonaro, né? É amada pelo público evangélico, é amada pelo público feminino. Tudo bem que esse vídeo, né, acabou dando uma certa faísca em relação a ela, porque todo mundo vê o Flávio Bolsonaro como o nome do Jair Bolsonaro, né, e vê como o Flávio Bolsonaro como o candidato que deve disputar as eleições contra o presidente Lula, né, mas a Michele Bolsonaro é um nome realmente que bem articulado, tem método, consegue dialogar bem com vários setores da sociedade, especialmente o público feminino, o público evangélico. Então, realmente, é um nome muito forte, né? Mas, Neila, eu não acho que a Michele Bolsonaro iria mudar de partido político, não. Iria largar o partido político do seu marido para disputar as eleições ou disputar a vida partidária em outro partido político que não seja do marido, entendeu? Então, eu acho realmente eu não consigo. Até pode acontecer, né? Até porque a política ela muda a todo momento. Tem questões ali que a gente não consegue enxergar, mas as pessoas já estão trabalhando com essas incógnitas e com essas variáveis já há muito tempo, né? Mas, na minha opinião, esse movimento da Michele Bolsonaro, né, comandado, né, articulado pela Damares, está muito mais ligado com buscar uma negociação melhor com o PL e com o Valdemar da Costa Neto do que efetivamente mudar de partido político, né? Então, eu creio que esse aceno que a Michele Bolsonaro fez aos republicanos e o aceno que o presidente republicano fez a Michele Bolsonaro vai ajudar, talvez, o Valdemar da Costa Neto enxergar na Michele Bolsonaro alguém que ele deveria negociar com mais parcimônia e abrir mão de algumas questões para a Michele Bolsonaro ficar mais feliz dentro do PL, né? E, Neila, eu não consigo entender, sendo bem sincero, porque aquilo que eu falei no começo, né? Na minha opinião, o Flávio Bolsonaro só vai ficar viabilizado politicamente se a Michele Bolsonaro entrar na campanha dele, entrar de cabeça. E a gente sabe, Neila, que antes do anúncio do Flávio Bolsonaro pelo PL, pelo Jair Bolsonaro, todo mundo sabe que a Michele Bolsonaro queria, né, que o indicado fosse Tarcísio de Freitas, né? Fez um aceno muito claro Tarcísio de Freitas ser o candidato do PL e do Jair Bolsonaro a disputar a presidência, né? O período, né, dele se descompatibilizar passou, perdeu a janela, e aí o PL teve que realmente abraçar o Flávio Bolsonaro, muito porque o Jair Bolsonaro, também colocando as questões de forma clara,
tem um projeto político, que é o projeto familiar, né? Não quer que o bolsonarismo penda para outra pessoa que não seja alguém da sua família, né? Por isso que ele bateu o pé, não quis que o Tarcísio de Freitas fosse o candidato do PL à presidência da República, quis que a candidatura ficasse na própria família, né? Então, na minha opinião, é um projeto pequeno, né? Mesquinho, porque ele poderia ser magnânimo, Jair Bolsonaro, e ter aberto o flanco a outros candidatos muito mais viáveis do que o Flávio Bolsonaro. Mas já passou o prazo dessa discussão, dessa decisão. Então, agora, nesse momento, o candidato, até que mude alguma coisa, até que surjam outras notícias contra o Flávio Bolsonaro, que o inviabilize, o candidato é o Flávio Bolsonaro. Então, não tem como a gente imaginar uma eleição viável que não seja também com o apoio da Michelle Bolsonaro nesse caso. Bom, mudando de assunto, a gente vai falar agora do Partido dos Trabalhadores.